Bom, a aula de hoje é para vocês mesmo. Na verdade, é um pouco da parte geral do Código Penal, para a gente começar compreendendo interpretações que vão ser super necessárias para vocês compreenderem depois a parte especial quando a gente partir para os crimes, né? E depois quando a gente entrar em leis específicas, como por exemplo, Lei Maria da Penha, Lei de Abuso de Autoridade, Lei de Tortura. Então são pontos específicos que é necessário, que está misturado um pouco quando vem nas questões, né? E questões de interpretação geral, porque para o concurseiro não basta saber só a letra da lei, né? Quando vocês fazem exercício, vocês devem perceber um pouco disso. Vocês podem ter decorado a letra da lei. A interpretação ela vai ser necessária porque o examinador, avaliador está sempre brincando ali um pouco com vocês para ver até onde vai, né, esse nível de compreensão, esse nível de interpretação. Eu só vou pedir para vocês abrirem a legislação. Vamos ler, fazer esse exercício aí um pouco audiovisual, ver, ouvir o que eu falo, ouvir o que vocês falam, para a gente entrar aqui no que é necessário. Vamos começar por anterioridade da lei penal. Que a gente entra ali no artigo 1º do CP, tá? Aqui nós vamos ter princípio da anterioridade, princípio da legalidade, que está ali no 5º da CF. Tá, alguém lê aí pra mim? Artigo 1º do Código Penal? Anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia condição legal. Tá, quando vocês leem o artigo, quais são as questões principais? Tá tratando sobre crime. Não há crime sem lei anterior que o defina. Lei anterior. E não há pena sem prévia combinação legal. Prévia combinação legal. Nós temos o princípio da anterioridade ligado ao crime e o princípio da legalidade ligado aqui. Por que isso aqui é importante para nós? Porque precisamos entender que nem tudo é crime, né? O crime, ele é uma construção social. São normas de comportamento que são definidas que, por ter uma reprovabilidade social, nós não podemos cometer. Então, o que a legislação penal está trazendo é sempre uma previsão, né? É colocando à nossa disposição a própria escolha. Então, assim, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai ter uma pena. Só que isso não pode acontecer simplesmente porque entre nós temos conflitos sociais. Isso tem que estar determinado numa lei. Tem que ter uma lei prevista, tem que ter lá escrito. Isso aqui não pode ser feito. Não pode furtar, não pode pegar o bem de alguém mediante grave ameaça, não pode roubar. Então tudo lá tem que estar previsto. E tem que estar prevista a pena, né? Por quê? Justamente porque o direito penal, ele vem para impedir, né, obstaculizar a vingança privada e também o próprio limite do Estado de punir. Então, precisa ter minimamente um equilíbrio, né? A pena, ela está aqui justamente para dizer, tem uma pena mínima, uma pena máxima, para todo mundo vai ser cumprido de forma igual, né? Então, é isso aqui um pouco do que nós temos em relação à anterioridade da lei penal. Mas essa anterioridade, ela está ligada ali a esse princípio, né? Muito importante do direito penal, que quer dizer que sempre tem que ter uma lei anterior. Isso é uma garantia legal para a pessoa, né? Para o cidadão, para o indivíduo, frente à sua liberdade, que também é um bem jurídico. E também vamos ter aqui a pena com uma prévia combinação legal. Então tudo tem que estar previamente colocado. Mas aí entra também o princípio da legalidade aqui. Alguém abre aí a Constituição Federal? Artigo 5º, inciso 2º, posso ler também. Vou ler. Ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. A Constituição Federal está deixando claro para nós. Você não precisa fazer algo, né, ou deixar de fazer algo que não esteja previsto em lei, totalmente ligado ao princípio da anterioridade. O artigo 1º, ele é essencial. Ele começa, a gente já começa sabendo disso para entender posteriormente, né, para compreender depois tudo que vem à lei. Temos duas garantias importantíssimas e isso vai conduzir posteriormente os demais artigos, certo? Alguém lê aí o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato de lei posterior deixe de considerar crime,
cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo 1. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgada. Artigo 2º, então. Lei penal do tempo é algo que cai muito, né, em concurso público no geral, mas o artigo 2º ele traz muito claro para nós, né? Ninguém vai ser punido por fato, né, que lei posterior deixa de considerar crime. O que isso também está trazendo? É algo que aconteceu que tinha no Brasil, por exemplo, o crime de adultério era um crime e foi crime até 2005. Então, o que está dizendo aqui? Bom, você cometeu um determinado crime. Ele tinha uma lei anterior que previa, né, esse tipo penal, e ele tinha ali também colocado uma pena. E aqui a gente está falando de adultério. Você está lá preso, chega 2005, vem uma lei nova que diz: crime de adultério não é mais crime no Brasil. E aí o artigo 2º vem para colocar, né, no tempo aí um pouco sobre as questões da penalidade. Porque você cometeu um crime, era previsto como crime. Chegou 2005, não é mais crime. E aí, o que vai acontecer? Nós temos uma lei posterior, né, que tira essa norma de comportamento como reprovável socialmente. Ela não é mais um crime e ela não tem mais uma pena. O que significa? Que todo mundo que estava cumprindo pena por adultério até 2005, com a nova lei, não está mais cumprindo, né? Ficou extinta ali aquela pena ela, na verdade, nem existe mais um crime e aquilo não vai ser mais aplicado. Nós não vamos mais falar sobre pena. É isso que o artigo 2º vai nos trazer, né? Cessando em virtude dela, ali está no segundo tempo, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Veio uma lei posterior mais benéfica, né? Ela é totalmente mais benéfica, porque ela extinguiu a possibilidade do crime e ela extinguiu, consequentemente, essa pena. Ou seja, não vamos falar de crime aqui, vamos cessar todos os efeitos que temos em relação à execução, né, dessa pena, a um efeito condenatório. Isso é a lei penal no tempo. E a gente começa a discutir sobre quando quando que o crime ocorre, né? Essa é uma questão. Eu vou botar uns esqueminhas aqui para pensarmos sobre isso. É importante, quando vocês estão lendo ali os artigos, irem marcando de caneta, marca-texto, as palavras-chave que ajudam vocês a compreenderem um pouco os esquemas que os artigos estão trazendo para nós, né? Tu tá com a Constituição Federal aberta? Sim. Lê aí o artigo 5º, inciso 40. Enquanto eu boto aqui um esqueminha. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Que está ligada já com o que está previsto ali no artigo 2 da Lei Penal do Tempo. Quando a gente pensa quando um crime ocorreu, a gente pode trazer, por exemplo, para um momento específico, né, um caso específico. Por exemplo, qual é o seu nome? Nelson. O Nelson, né, ele foi baleado. Tá? Cometeram um crime contra o Nelson. Mas o Nelson morreu lá no HPS. Ele não morreu no momento ali, né, onde aconteceu esse ato. Ele morreu ali no HPS. Qual é o momento do crime? Lê o artigo 4º do Código Penal. Considera praticar no momento da ação, no momento que ele ficou baleado. Ou omissão. Mas a ação é de morte ou é de ser baleado? Baleado. A ação é ser baleado, o resultado é a morte. Artigo 4º, lê de novo. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, quando a gente está pensando no tempo do crime, o legislador não está preocupado com o momento do resultado. Ele está preocupado com a ação ou omissão. Então, é aí que está o crime. No momento em que fulano de tal foi lá
e baleou o Nelson, certo? A gente entra um pouco em algumas teorias que são muito utilizadas quando a gente pensa no crime, né? No tempo do crime. Primeiro, a teoria da atividade, que significa que a compreensão, né, que o momento que importa para determinado dispositivo legal, para o tempo do crime ou, por exemplo, o lugar do crime, é o momento da ação ou omissão. Temos a teoria que considera que o crime, por exemplo, seria considerado a partir do resultado. Porque, bom, né, o resultado ele também importa. Você pode balear a pessoa e a pessoa pode não vir a morrer. Mas o crime é a tentativa de assassinato ou homicídio, né? O resultado a gente vai entender depois. Ou a teoria mista, que vai juntar o quê? A atividade e o resultado. Tempo do crime, artigo 4º. Qual a teoria? Qual a teoria? É a teoria da ação? O crime é no momento da ação ou da omissão? É no momento do resultado? Ou é no momento da ação, omissão e do resultado? Teoria da atividade. Teoria da atividade. O Brasil usa a teoria mista. O Brasil usa a teoria da atividade. Atividade. Majoritariamente a teoria da atividade. Então, essa é a teoria que comporta o artigo 4º em relação ao tempo do crime. Então, é importante a gente compreender quando que se dá esse tempo, esses termos, né, atividade, muitas vezes eles surgem, ou vem algumas confusões, né, importa o momento em que o Nelson sofreu o assassinato, ele sofreu o assassinato no bairro tal, né, na rua tal, no dia tal, e ao final ali no HPS ele veio a sofrer a sua morte. Então nós consideramos aqui o crime, tanto o momento onde ele foi lá na rua, né, naquele momento, naquele horário, naquela data, como no momento, no horário, na data do hospital. Isso é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Nós não estamos considerando o hospital, nós estamos considerando o momento exato onde o Nelson foi baleado. Isso é o tempo do crime. Isso é o que o direito penal traz para nós. E aí nós vamos entrar nessas temáticas, né, sobre a importância do que está aqui no artigo 2º, né, de que a lei posterior, ela pode afastar esse tipo penal, esse crime, pode estar completamente afastado, se ela vir, né, mais benéfica ou até mesmo extinguindo essa possibilidade de crime. E se a pessoa tiver cometido um crime em determinado momento, vem uma lei posterior, o crime, vamos lá, a pessoa cometeu o crime no centro de Porto Alegre, né, no dia 11 de agosto. Isso é o momento do crime, tá? Essa pessoa, então, a partir de agora, vai passar por um processo penal. Né? Um processo penal ali com todas as fases de um processo penal. Antes de ela ser condenada ou após ela ser condenada, vem uma nova lei que diz, né, que o assassinato não é mais crime no Brasil, o homicídio. Ou diminui a pena do crime de homicídio, né? Essa pessoa vai ser beneficiada por essa nova lei, né? Essa pessoa aqui, esse caso vai ser beneficiado por essa nova lei. Então, a lei posterior, ela traz um certo benefício quando ela vem também mais benéfica, né? É isso que prevê aqui o artigo 2º. Então, essas teorias, elas são importantes para compreendermos o tempo do crime, né? Sempre compreendendo ação e omissão. E daí, a gente entra mais, a gente pode entrar aqui na retroatividade. Deixa eu botar mais uns conceitozinhos aqui. Então, ele já leu ali a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40, que diz, né, que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso é uma garantia. E o que essa garantia ela vem nos trazer? Ela impede a retroatividade em prejuízo. E ela garante a retroatividade em benefício.
beneficiar o réu. Somente para beneficiar o réu. Isso é mais uma garantia. Lembrando sempre, o direito penal é limitador do poder de punir do Estado. O direito penal não é meramente para ser utilizado como uma vingança estatal. Ele é limitador do poder de punir do Estado. Ou seja, ele é todo previsto, o direito penal e o processo penal, para garantir garantias, né, para esse acusado. E também para garantir um impedimento aos conflitos sociais, uma garantia, uma resposta para essa vítima, uma garantia e resposta para essa sociedade. Mas nós sempre vamos ver no direito penal e no direito processual penal, pensando também no próprio bem jurídico desse indivíduo que cometeu esse crime, que é a liberdade, né? Então, tudo isso vai se basear, por exemplo, aqui. Porque, vamos pensar, a pessoa cometeu um crime, né, na vigência de uma lei que previa que para esse crime aqui a pena era de 4 anos. Ou seja, naquele momento, no tempo do crime, o tempo do crime é ação ou omissão. A lei vai viger no tempo do crime. Então, a lei que nos interessa é a lei que está vigendo naquele momento no ordenamento brasileiro onde que o crime aconteceu. Isso que nos interessa. Bom, passou ali um período, tanto de processamento desse caso, quanto de resultado final até numa condenação, nós temos uma nova lei que prevê que para esse mesmo crime, a pena é de 6 anos. O que o legislador nos traz, pensando na retroatividade, de impedir a retroatividade em prejuízo, é justamente uma garantia legal de manter o tempo do crime. Se está previsto em lei, não tem porquê vir uma nova lei que não é do tempo do crime, está gerando prejuízo a essa pessoa e aí vai ser aplicado 6 anos. Não, não vai ser aplicado 6 anos. Por quê? A lei, ela só vai retroagir se ela for mais benéfica. Em que sentido? Vem uma nova lei que diz que para agora esse crime é uma pena ali máxima de 3 anos, ou se adaptada ao caso seria de 3 anos. Aí sim vai retroagir. É sempre uma garantia a esse bem jurídico que é a própria liberdade, né? E a garantia ali processual, direito do próprio devido processo legal, de garantir que esse acusado tenha tudo o que ele necessita para sim ter uma resposta social através do direito penal, mas isso não significa que o Estado pode agir em excesso, né? Então, retroatividade impede a retroatividade em prejuízo, garante a retroatividade em benefício. Mais algumas coisas aqui, deixa eu colocar esquemas. Tempo do crime. Artigo 4º. Teoria da atividade. Teoria da atividade é o quê? O momento do quê? Ação ou omissão. Ação. O crime acontece sempre que uma pessoa comete um ato delitivo contra alguém. Verdade ou falso? Verdade. Falso, porque ele não precisa cometer, ele pode se omitir, né? Vamos sempre lembrar. Ação, omissão. Mas essa, no caso do fator, só está importando. Sim, pode ser, mas na hora de marcar o xizinho lá, se for uma verdadeira ou certa, não, mas o que eu te falei? O crime sempre acontece quando uma pessoa comete um ato ilícito contra um bem jurídico, por exemplo. Sempre, não, pode ter omissão, né? Ação ou omissão. Se for lá no verdadeiro ou falso, o crime pode existir a partir de uma ação delitiva, né, de um sujeito contra o bem jurídico de outrem. Verdadeiro, pode acontecer. Sempre através da ação delitiva. Não, sempre não, porque a omissão, ela também entra. Teoria da atividade, artigo 4º. Vamos aqui. Lei aplicada. Sempre a lei aplicada é a lei vigente, certo? A lei vigente no tempo do crime, no momento em que aconteceu o crime, ação ou omissão. Essa é a lei aplicada.
Isso é o que a gente precisa saber sobre o tempo do crime para interpretar questões. Tempo do crime, artigo 4º, teoria da atividade, momento da ação e omissão. A lei aplicada vai ser a lei vigente no momento da ação e omissão, portanto, crime. E aí sempre lembrar, o tempo rege o fato, né? Os tempos sempre está regendo o fato ocorrido, fato delitivo. E aí a lei aplicada tem como regra o quê? A lei não retroage em prejuízo, está previsto legalmente. Mas aí nós temos a exceção, ela pode até retroagir, desde que seja para beneficiar o acusado, certo? Isso também tem previsão na Constituição Federal. Tudo que for contra isso não é só contra a legislação do direito penal, é uma inconstitucionalidade, né? Então vamos sempre pensar nisso. Anotem, se for o caso. Só outras duas questões que é importante a gente lembrar, que às vezes não está lá no Código Penal, né? Uma delas é a súmula 711 do STF, que vai falar sobre crime continuado ou crime permanente. Que aí a gente vai ter aqui uma percepção diferente sobre os acontecimentos. Porque quando a gente está pensando no tempo do crime, quando está acontecendo um fato exato, no dia, no horário, para nós é mais fácil de compreender. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, num sequestro, né? Que a pessoa sequestrou alguém hoje e ficou em 1 ano com a pessoa presa, com a pessoa lá sequestrada, né? Em cárcere privado, enfim, pode somar ali vários crimes. Qual é o tempo do crime? Todo o tempo. Todo o tempo que está se cometendo. Todo o tempo, certo? O que a súmula do STF 711 vai trazer para nós? Deixa eu ler para vocês. A lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O que isso significa? Quando a gente está pensando em regras gerais do direito penal, o que nós vamos encontrar é a lei, ela não retroage em prejuízo. E ela retroage, né, se for para beneficiar o réu. Em casos, por exemplo, de crime continuado ou crime permanente, nós vamos sempre aplicar a última lei que entrou em vigor no tempo do crime. Por exemplo, a pessoa tá lá, sequestrou alguém, certo? Tá lá no sequestro, praticando esse mesmo ato, sei lá, há 1 ano, 6 meses. O tempo do crime é todo o tempo, porque ali nós temos toda uma ação de sequestro. No meio disso vem uma nova lei, que diz que o crime de sequestro, a pena é menor do que estava prevista. Depois veio outra lei, que disse que não. Agora, o crime de sequestro ele tem uma pena maior do que era lá no início. E aí se encerrou o sequestro, tá? Nós tivemos ali um resultado, a pessoa conseguiu sair, tá tudo resolvido. Mas aí agora essa pessoa vai ser processada criminalmente. Qual a lei que vai ser aplicada para a pior? A última lei. Ah, não, mas ali no meio teve uma lei mais benéfica que também era o tempo do crime. Não importa. Vai ser aplicada a pior ou a última? A última, a lei é a última, né? É a última a ser aplicada. Aqui nós estamos trazendo um caso previsto pelo STF na súmula 711, que é a lei pior. Né? Ele está dizendo o seguinte, a última lei é a lei pior. Então, vai se aplicar a pena mais grave ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação ou continuação dessa permanência. Então, assim, aqui não tem essa discussão sobre, vamos pensar no que é mais benéfico para esse réu, vamos pensar nas leis que tiveram ali nesse momento, vamos fazer uma análise conjunta de toda essa legislação, vamos tentar... Não. Se a última lei é a que é mais grave, vai ser aplicada para ele a lei mais grave, tá? Então, isso está previsto na súmula 711. E a partir daqui, a gente entra numa questão que é a combinação das leis penais, né? Começar a discutir sobre essas combinações das leis penais. Por exemplo, a pessoa no tempo do crime tinha lá uma lei específica, né? Uma lei que determina o crime e a pena. Essa lei
ok, ela, né, tem ali alguns benefícios para esse acusado. Vem uma nova lei. E essa lei, ela também tem alguns benefícios, tá? O juiz, ele pode simplesmente juntar os dois benefícios? Tipo, nessa lei aqui tem esse e esse benefício. Legal. Nessa daqui tem esse e esse. Não quero ver qual é a mais benéfica. Eu vou pegar um pouco do benefício dessa, um pouco do benefício daquela e vou aplicar. Isso é possível? Não, não é possível. Combinações de lei não é possível. Sempre pensando no tempo do crime, vem uma nova lei. Ela não pode ser utilizada em prejuízo ao tempo do crime. Ela só pode ser utilizada se ela for mais benéfica. E no momento de análise, né, que o juiz vai lá verificar a aplicação dessa lei, a aplicação dessas penas ao caso concreto, ele não vai ficar fazendo junção de benefícios para privilegiar ou beneficiar determinado acusado, determinado réu. Ele vai aplicar a lei mais benéfica a partir das perspectivas da lei vigente, né? Se tem uma lei nova, a pensar não retroage em prejuízo, retroage em benefício. Por exemplo, assim, eu cometi homicídio hoje, tá? Não foi descoberto daqui a um ano. Hoje ela é uma lei, quando foi descoberto está outra lei. É a lei mais atual que vai ser aplicada a lei. Não, aí é o tempo do crime, porque o homicídio ele não é um crime permanente ou continuado, ele é um crime específico. Eu vim aqui, apontei uma arma para ti e te matei. Isso aconteceu no dia tal, no horário tal. Ele pode vir a ser descoberto posteriormente, mas vai ter toda uma investigação, né, lá dentro do processo penal, com a autoridade policial, para compreender quando que aconteceu. E tu vai ser aquela lei. Mas daí vai ser a lei da ação ou omissão, não importa o tempo que passar. Ação ou omissão, não importa o tempo que passar. Então, aí vai muito dos advogados, né, também. Claro que o juiz ali, o magistrado tem que estar atento a tudo isso, mas aí se é um caso de um cliente meu, eu vou verificar. 1 ano atrás a pena era essa. Chegou outra pena agora, se essa pena é mais gravosa para ele, eu vou invocar a pena do período, o crime é a pena do período em que ele cometeu o crime. Porque o artigo 4º já nos traz toda a questão necessária para o tempo penal. Nós temos embasamento ali na Constituição Federal, não tem o que se falar, né? Então, a defesa auxilia bastante em todos esses processos aí de compreensão também do tema, beleza? Então, já sabemos, né, que combinação de leis penais não está autorizada. Vamos só pensar outros terminhos importantes para nós. Que é irretroatividade, retroatividade, vamos repassar isso aqui. Irretroatividade, retroatividade, ultraatividade, abolitio crimes, que é o que pode surgir termos, né, dentro de determinadas questões. Alguém sabe me dizer sobre irretroatividade? A partir do que a gente falou aqui, irretroatividade da lei, o que isso significa? Que ela não vai retroagir. Isso, não pode retroagir, principalmente quando ela causa o que para o réu? Prejuízo. Isso. Não pode retroagir quando a gente está falando de prejuízo. Retroatividade. Em benefício. Pode retroagir sempre que for em benefício. A gente podia até parar por aqui, mas esse termo é muito utilizado em provas de concurso. Alguém sabe o que é ultraatividade? Deu uma bombada. Atividade maximizou. É maior. É nessa lógica. É passar do que já estava previsto, que é o quê? É aquela lei
né, que vai ter efeito posterior à sua vigência. Falando nos crimes continuados e permanentes. Não. É aquela lei que, quando a gente está pensando em retroatividade, a gente sempre está pensando na lei posterior, né? Vem uma lei nova, ela causa prejuízo. Ela vai retroagir? Não. Vem uma lei nova e ela traz benefícios. Ela vai retroagir? Então a gente está sempre falando da lei posterior, certo? E da lei anterior? É a ultratividade. A ultratividade é justamente aquela lei anterior à posterior, certo? E aí ela vai ter um efeito posterior à sua vigência. Por quê? Porque ela é mais benéfica. Certo? Quando a gente está pensando em retroatividade é a lei posterior. Lei A, lei B. Se essa lei B está tratando do mesmo crime, tá? A lei B traz prejuízo, não vai retroagir, vai se aplicar a A por conta do tempo do crime. Ela traz benefício. A lei A é a lei do tempo do crime, mas a lei B traz benefício, então ela vai retroagir. Previsão na Constituição Federal. O Código Penal também nos traz isso. E a lei A? Né? A gente só está falando da lei B. E a lei A é a ultraatividade. É quando a gente invoca essa lei, né, para dizer que ela ainda pode continuar a sua vigência para trazer esses efeitos benéficos. É quase é quase a ideia, né? Quando a gente está pensando em retroatividade, a gente está pensando assim, ela não vai retroagir em benefício, não vai retroagir em prejuízo. Nós já estamos entendendo que essa é a mais benéfica, mas direito tem que dar um termo para tudo, entendeu? Então a gente vai dizer ultraatividade, que significa o quê? Tinha uma lei A no tempo do crime, veio uma lei B, certo? Ela gera prejuízo. Nós já sabemos que ela não pode retroagir, porque ela gera prejuízo. Nós vamos falar de retroatividade nesse caso? Não vamos, porque não tem como retroagir em benefício. Nós não estamos falando dela, ela gera prejuízo, certo? Mas nós podemos falar de ultratividade. Por quê? Essa lei aqui é mais benéfica, ela vai ser invocada. Isso é questãozinha, a gente vai ver aqui numa questão como é que isso funciona. E o que é o abolitio crimes? Veio uma lei que diz que aquilo não é mais crime. Então nós temos uma abolição do tipo penal, do crime. Isso significa o quê? Que todos os efeitos da execução e da condenação não estão mais valendo, nós não estamos mais falando de pena aqui. Ok? Vamos lá. Pega o exercício aí. Tem? Ninguém pegou o exercício. Você passa pros colegas? Obrigada. Eita, nós, espera. Ó. Tem que acompanhar o horário. Vamos lá, ver se vocês vão gabaritar a prova. Questão 1, quem vai ler pra mim? Já vai ler, já vai responder. Tudo bem, pode ser só ler. A gente responde junto. Vai lá, vai lá. Sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, passou a viger a Lei Y, que além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Depois de tais fatos, Lauro levado ao julgamento pelo cometimento do citado delito, Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no instituto da retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X, por esta menos rigorosa que a Lei Y. Certo ou errado? Certo. Errado. Quem falou errado? Foi tu, né? Diz por quê. Por quê? É que eu acho que pela última parte que ela não pode ser retroagida. Perfeito! Olha aí, acertou a questão. Vamos lá.
vigência da lei X, tá? Temos a vigência da lei X, é o momento, tempo do crime, Laura foi lá e cometeu um crime. Sobre o mesmo crime veio uma outra lei, lei Y, tá? E essa lei é mais gravosa, certo? E aí ela vem, a lei Y, ela vem, o que acontece? Ela revoga, né? Quando a gente tem uma nova lei, ela revoga a lei anterior e ela que começa a valer. Vai ser a nova lei de vigência. Ela não pode retroagir para prejudicar. Exatamente. E aí ele vai a julgamento, o magistrado tem que ir lá ver como é que vai dar a aplicação dessas leis, dessa pena, porque o tempo do crime se deu numa lei tal e agora a gente tem outra lei, o magistrado vai ter que analisar. Aqui a questão está dizendo que o magistrado vai se fundamentar no Instituto da Retroatividade. O Instituto da Retroatividade diz para nós que a lei B retroage em benefício. Por quê? Que isso aqui estaria certo, né? Porque se ela é mais gravosa, não tem como ela retroagir em benefício. Se a gente não está falando de retroatividade, já identificamos que o problema da questão é o termo, retroatividade. Nós estamos falando de quê? Atividade, ação, omissão. Aqui, ó. Atividade. Entre essas aqui, ó. É um caso de retroatividade? E retroatividade, ela não pode retroagir em prejuízo. Tá, mas o magistrado, ele quer fundamentar assim, ó. Ele quer dizer que ele vai aplicar a lei X, tá? Porque ela é menos rigorosa que a Y. Ele quer dizer isso. Ele vai fundamentar lá, ó. Eu vou aplicar X porque a Y é mais gravosa. Então ele tá falando do qual? Ultratividade. Isso, porque ele tá falando da lei X, certo? Ultratividade. Então, isso é ultratividade. Tá vendo? É um termo. A questão tá certa, faz sentido, tá tudo bonito. A gente vai confundir aqui, entendeu? Por isso que não dá pra ficar só na irretroatividade e retroatividade. Lembrar sempre, irretroatividade e retroatividade é quando está falando da lei B, posterior. Quando a gente tá falando... Ela explica que só pode usar uma lei anterior. E a retroatividade pode ser outras anteriores ou só uma anterior também? Repete. A outra atividade, ela pega, por exemplo, que nem tu deu a explicação do A e o do B, né? Aham. Por exemplo, se tivesse uma lei anterior a A, por exemplo, ele seria retroatividade daí. Ultratividade é só a primeira anterior. Não, é que assim, quando a gente... O que acontece? Se a gente tivesse uma lei X aqui, essa aqui já revogou, tá? O tempo de vigência do crime é essa. Então, nós sempre vamos estar falando entre essa e essa, tá? Nunca entre essa e essa. Então, o que vai nos importar é uma A e uma B, sempre. Quando a gente estiver falando da B, que veio em prejuízo, nós vamos justificar o quê? Essa lei não pode retroagir em prejuízo. Por exemplo, o Ministério Público diz que tem que se aplicar a letra B. O magistrado quer fundamentar que não pode se aplicar a B. Ele vai dizer, não pode retroagir em prejuízo. Essa vem em benefício, a defesa pede lá, benefício. Ele vai dizer, maravilha, a lei B pode retroagir sim, porque ela é benéfica, faz todo sentido em relação ao caso concreto. Mas aí quando a gente está falando da X, eu quero fazer valer a ideia de que a X ela é a mais benéfica. A Y não é o caso agora, eu quero fundamentar a X. Por que ela é mais benéfica e por que ela tem que servir? Porque ela pode ter efeito posterior à sua vigência, que o colega falou, é além, é expansivo, ela está funcionando para depois. Ultra-atividade, ultra, mega atividade, certo? Ela vai passar o seu tempo. E o magistrado, ele está falando o que aqui? Ele quer fundamentar o benefício do réu para aplicar a lei X. Ele não quer fundamentar para dizer o porquê não pode ser aplicada a Y. Vocês entendem? É difícil. É chato. Dá um nó no cérebro. Não dá? Vai lá. Tá difícil? De pegar? Pegou? Lembra sempre. Se viesse uma questão assim, ó. Nessa situação, o magistrado quer fundamentar o porquê não pode se aplicar a lei Y. E ele vai fundamentar na irretroatividade. Faz todo sentido. Essa questão, ela tá tão errada que ela tá falando de retroatividade. Na verdade, ela tá querendo confundir a cabeça do candidato.
né? Porque ela sabe que retroagir é benefício. Aí vem aqui e fala, porque a lei X é menos rigorosa que a Y, retroatividade. Não, porque ele não quer fundamentar a utilização da lei B, ele quer fundamentar a utilização da lei A, da lei X. Então é ultraatividade. Ele vai justificar de que forma? Ele quer justificar o benefício de aplicar a lei X. Vai dizer o quê? Eu vou aplicar a lei X porque ela é mais benéfica. Eu não vou aplicar a B porque ela é mais benéfica. Ela não é mais benéfica, ela é mais gravosa. Eu não estou dizendo que não pode utilizar a B porque ela é prejuízo. Não, eu quero dizer que é a X porque ela é mais benéfica. Ultraatividade, certo? Só associar aqui, ó. Irretroatividade, retroatividade, posterior. Ultraatividade, anterior. Tempo do crime, tá? E abolitio crimes, nós não estamos falando de pena. Se viesse uma questão de abolitio crimes, não tem penalização, não tem crime, não estamos falando sobre isso. Certo? Lê a 2. Não lê a 2 não, que a gente ainda não entrou aí. Deixa eu pegar aqui outra. Tá, a questão 3. No delito continuado, a lei penal posterior, ainda que mais gravosa, aplica-se aos fatos anteriores à vigência da nova norma, desde que a cessação da atividade delituosa tenha ocorrido no momento posterior à entrada em vigor da nova lei. E aí? No delito continuado e permanente, súmula 711 do STF, a lei posterior, ainda que mais gravosa, vai se aplicar aos fatos anteriores à vigência da norma, desde que a cessação da atividade delituosa tenha ocorrido em momento posterior à entrada em vigor da lei. Certo ou errado? Certo. Pegaram a súmula 711? Por que é certo? Para crimes continuados e permanentes se aplica... Vai aplicar a lei vigente quando ele termina de cessar o... Exatamente. Se a lei vigente for mais gravosa, vai se aplicar. É sempre a última lei. Sempre a última lei. Independente se ela é mais gravosa ou se ela é mais benéfica. Sempre a última lei. Somente para crime continuado. E permanente. Crime continuado e permanente. Que é o crime que o tempo do fato não é fixo, não é estático. Ele está se movimentando. Então, tem, por exemplo, a lei de sequestro. Sequestro, cárcere privado. Certo? Questão 4. Leiam. A teoria da atividade, adotada pelo Código Penal brasileiro, considera praticado o crime no momento que ocorre o resultado. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Ação ou omissão. Teoria da atividade. Exato. Teoria da atividade, ação ou omissão. Teoria do resultado, resultado. Teoria mista, ação, omissão e resultado. A lei penal diz o que para nós? O crime é no momento da ação ou omissão, independente do momento do resultado. Essa questão, então, ela tá errada. Questão 5. Considere que o indivíduo seja preso pela prática de determinado crime e já na fase da execução penal, uma nova lei torne mais branda a pena para aquele delito. Nessa situação, o indivíduo cumprirá a pena imposta na legislação anterior, em face do princípio da irretroatividade da lei penal. Errado. Por quê? Porque é sempre a mais branda. Se a lei é mais branda, ela retroage o benefício do réu. Aham, exatamente. Olha aí, pegaram. Vamos partir para outro tópico. Deixa errado só é a atividade. Deixa errado só é a atividade. É a atividade, não
Alguém lê para nós, por favor. Aplica-se territorialidade. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou em mar territorial do Brasil. Tá, depois a gente lê aí o lugar do crime, que é o 6º. Bom, quando a gente fala de lei penal no espaço, né, a gente está fazendo algumas perguntas. A gente acabou de ver um pouco sobre o tempo, né, da ação, o tempo do crime, que está ligado à ação ou à omissão, certo? Quando a gente está falando em lei penal no espaço, nós queremos saber onde que ocorreu esse crime, certo? E a partir da onde foi que ocorreu esse crime, nós vamos analisar se a lei penal brasileira, ela então vai ser aplicada. Isso é um assunto meramente nacional? Não, isso é uma questão internacional. Porque se a gente estiver debatendo se o crime aconteceu em Porto Alegre ou na Bahia, nós estamos tratando de competência e jurisdição. Isso é Código Penal Brasileiro. Código Processual Penal Brasileiro. Se a gente está falando de territorialidade, nós estamos dentro de uma perspectiva internacional, tá? Porque o território, ele quer dizer o quê? Bom, territorialidade. Aconteceu um crime em determinado lugar. Onde que foi que aconteceu? É competência da lei brasileira? Está dentro ali da discussão sobre soberania, né? Cada país vai determinar o que vai processar internamente, certo? Então é uma questão internacional. A gente está falando de territórios, né? Nós não estamos falando simplesmente de municípios, entre estados brasileiros. Nós estamos falando de territórios diferentes, países diferentes. Então a territorialidade, não é à toa que ali acima do artigo 5º está escrito territorialidade, que nós estamos tratando então sobre essa lei penal no espaço. Então, sempre pensar, é uma perspectiva internacional. Se vir uma questão de aconteceu uma situação crime em Porto Alegre, né, que se estendeu, o resultado dela se deu lá na Bahia. Vamos discutir então sobre lei penal no espaço, né? E aí vai vir ali questões sobre exceções, enfim. Não, isso é questão de competência e jurisdição brasileira. Nós estamos falando aqui de casos, por exemplo, colocaram uma bomba, um homem-bomba lá nos Estados Unidos, num avião que viria para o Brasil, certo? No meio disso, a bomba ela estourou e fez o avião cair na Colômbia, tá? Então a gente entrou aí em discussões entre países. O crime estava previsto para acontecer no Brasil, por um fundamento específico, por uma questão específica. Ele começa a acontecer lá, em efeitos preparativos, planejatórios, inclusive porque não pode entrar uma bomba no avião, então já começa o crime ali, lá nos Estados Unidos. Só que ele explode na Colômbia e gera feridos. Então ali nós temos um resultado, certo? Então aqui vai entrar na competência. E aí, qual lei que vai ser aplicada? A lei dos Estados Unidos pode ser aplicada, porque o crime começou a acontecer lá. A lei da Colômbia também pode ser aplicada, porque gerou resultado e prejuízo para os seus cidadãos em terras colombianas. E a lei brasileira também pode ser aplicada. Por
porque era a intenção ser cometido aqui. O resultado era para ser cometido aqui. Então, se o Brasil manifestar o seu interesse de processar esse conflito, esse crime internamente, isso pode acontecer. Então, quando a gente está pensando em lei penal no espaço, estamos pensando em conflitos e crimes no espectro internacional, lembrando, espectro nacional, né, Brasil. Nós não estamos falando de lei penal no espaço, nós estamos falando de jurisdição e competência previstas no Código de Processo Penal. Mas aqui a gente está trabalhando com direito penal, certo? Estamos trabalhando com territorialidade, a soberania do Brasil, decidir quais conflitos vão ser processados internamente, a partir de crimes que podem acontecer envolvendo, né, conflitos internacionais, crimes continuados permanentes ou não, fatos que vão acontecendo diversos em cada um desses países, e é isso que nós estamos tratando, certo? Então, artigo 5º, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Convenções, tratados e regras de direito internacional é a exceção. O que isso quer dizer? Convenções, tratados e regras de direito internacional vão ser a grande exceção aqui para a gente compreender que mesmo que o crime ele possa ter acontecido no Brasil, essas exceções aqui vão levar a gente a analisar se a lei penal brasileira ela pode ser aplicada. Porque, por exemplo, o Brasil assinou um tratado que diz que aqui nós não iremos processar diplomatas, certo? Então, existe uma imunidade diplomática. Se um diplomata vir a cometer um crime no Brasil, o Brasil já assinou um tratado de que não vai processar criminalmente esse diplomata. Então, ele vai ser processado pelo seu crime lá no país dele, né? O país que ele está representando aqui no Brasil. Isso é uma exceção, certo? E daí, então, passando dessas exceções, lembrando sempre, convenções, tratados e regras são exceções. Nelson, tu lê de novo o parágrafo 1º, por favor? Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Em termos de território nacional, se a gente for pensar geograficamente, nós vamos compreender, né, quais são os estados, municípios que compreendem o território nacional. O que a lei está trazendo aqui para nós, no parágrafo 1º, são as extensões do território, para que a gente saiba que a lei penal brasileira vai ser aplicada, será aplicada nas extensões. Então, o local onde ocorreu o crime, tá? Quais são? Aqui, para além do que a gente já considera geograficamente território nacional. Vamos colocar também as extensões aqui. Mais extensões. Então vamos lá. Lembrar aqui, embarcações, aeronaves de natureza pública, né? Ou a serviço do governo. Tudo brasileiro, hein, gente? Brasileiro. Então, também pode ser embarcações e aeronaves, além de natureza pública a serviço do governo brasileiro, de propriedade privada, né? Que estiverem ali no espaço aéreo ou em alto mar. Isso são extensões, certo? Onde ocorreu o crime? Pode ser embarcação, aeronave brasileira, de natureza pública, a serviço do governo, pode ser também de propriedade privada, ou espaço aéreo em alto mar, tudo de natureza brasileira. Onde ocorreu o crime? Lei brasileira vai ser aplicada? Sim.
lei brasileira vai ser aplicada, a legislação está prevendo isso, então sempre bom. Isso aqui vai ter que decorar, tá? Embarcação, aeronave, natureza pública, governo, tudo isso aqui tem que ser, isso aqui é decoreba, porque na hora lá da questão, a gente sabe, né, que às vezes eles colocam sempre e botam um rol que tá faltando um, né? Ou distorcem embarcações e aeronaves de outros países. Não é extensão brasileira. Estando a serviço do governo ou não? Estando a serviço do governo ou de natureza pública, certo? Ou propriedade privada dentro desse espaço aéreo e alto mar que se considere território nacional. Então, nós estamos aqui pensando o lugar do crime, lembrando, né, que questão nacional e jurisdição jurisdição e competência, e aqui... Quando ele fala embarcações e aeronaves de natureza pública ou de serviço brasileiro, onde quer que se encontrem. Não, isso sim. Aí depois a gente vê ali, ó, aeronaves... só no que abrange o território Isso, brasileiro. no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então ali é onde quer que se encontrem. Fala em privado, é só onde corresponde ao espaço do Brasil. Sim, e aí quando a gente está falando de natureza pública ou serviço do governo, isso é uma extensão, né? Nós vamos considerar aqui da nossa alçada, porque está em natureza pública ou serviço do governo fora do país. Beleza? Então, aqui nós estamos nacional, questões sobre territorialidade dentro do âmbito nacional, jurisdição e competência do Código de Processo Penal. Territorialidade, estamos trabalhando com fronteiras. Direito internacional, por isso previsto no Código Penal a partir da lei penal no espaço. Não esquecer disso. Leu o artigo 6º? Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ação ou omissão, todo ou em parte. Bem como? Se produziu ou deveria produzir o resultado. Lembra lá do tempo do crime? Sim. Ação ou omissão independente do resultado, do momento do resultado. Lei penal no espaço. Territorialidade, fronteiras, né? Direito internacional está envolvendo muitas questões. Então agora para nós vai importar a ação ou omissão em todo ou em parte. Pode não ter sido inteiramente completada a intenção, a execução, né? A consumação. Mas aqui para nós também vai importar o resultado, certo? O artigo 6º deixa isso muito claro. Se importa para nós a ação ou omissão no espaço, lugar do crime, e tivermos que então identificar qual teoria comporta, é a teoria da atividade? Mista. Teoria mista. Não nos importa apenas a ação ou omissão, não nos importa apenas o resultado. Importa a ação e o resultado, né? Do lugar e do tempo. E aí é o velho esqueminha, né? Luta, lugar e tempo. Lugar, atividade, mais resultado, teoria mista. Tempo do crime, importa apenas para nós a atividade, seja de ação, seja de omissão, por isso é também a teoria da atividade. Se usa muito isso aqui, né? Lugar mais tempo é igual a luta, só para lembrar. Lu de luta, o T é referente ao tempo, né? Mas coloca luta para fazer aquela lembrancinha mais rápida, mas sempre pensar que o lugar é misto, teoria mista, e a luta, né? O tempo, então tá ligado à atividade. Ele pode se referir a esse artigo falando de teoria mista. Pode. A gente vai ver uma questão aqui, ó. Vamos começar ali na questão 6. Alguém lê? Vocês estão explorando o Nelson, hein?
Será que isso é um crime? Na fronteira do Brasil com a Venezuela, mas ainda em território nacional, na cidade de Pacaraima, em Roraima, Otávio desferiu 5 facadas contra Armindo, que conseguiu correr e faleceu na cidade de Santa Helena, na Venezuela. Nessa situação, como o crime se consumou na Venezuela, não há competência jurisdicional do Brasil para processar e julgá-lo. Errado? Por quê? Porque a ação foi no crime praticado foi no Brasil. E para nós importa O tempo da ação. que é ação e resultado. Sim, mas aí depois, como ele veio a falecer, aí... Aham. Exatamente isso. Tá errada essa questão, porque o crime ele aconteceu, né? Aqui, cadê? Isso, na fronteira do Brasil com a Venezuela, tá, ele veio a deferir essas facadas contra Armindo e esse Armindo ele correu. Estamos falando de fronteira, territorialidade. E aí, então, o crime só veio a se consumar, porque a gente está pensando ali também no resultado, lá na Venezuela. E a questão está nos dizendo que não tem competência jurisdicional para o Brasil julgar. Errado, porque o lugar da ação e omissão, né, também nos importa. Então, a competência é dupla, porque o Brasil pode julgar e processar, mas a Venezuela também pode processar e julgar. Exatamente. Então, sempre lembrar, nós não estamos aqui pensando qual é o país, o único país que vai ter competência, né? Nós estamos aqui pensando quais são os países que podem ter competência. Porque se para nós o lugar, né, ele envolve a atividade e o resultado, então o lugar da facada importa, mas o local onde se consumou o crime também importa. Então, as duas jurisdições, né, os dois países, eles vão ter competência e jurisdição para aplicar a sua lei própria. Se ele for condenado na Venezuela, a prisão, e no Brasil não, qual o pena ele vai cumprir? Ele vai cumprir, ali vai se dar porque na verdade assim, ó, cada país vai processar e julgar o ato. Então aqui ele deu uma facada, certo? Então nosso processamento aqui vai ser o da facada. Lá o que nós estamos discutindo é um homicídio. Aqui nós estaríamos discutindo, e aí teria muitas teses de defesa para trazer aí, poderia tratar sobre tentativa de homicídio, lesão corporal, a intenção de ferir, mas não necessariamente de matar, e aí a Venezuela vai tratar lá o homicídio. Mas nesses conflitos de competência também é muito comum que nós tenhamos no país que vai se definir para resolver a questão, né? Não necessariamente isso vai ser processado igualmente nos dois países. Nessa perspectiva de pensar qual país pode aplicar a sua legislação, se o Brasil vai processar e vai processar como homicídio, que foi o que aconteceu, não tem necessidade da Venezuela também Tipo, lá, aqui ele foi condenado a 10 anos, condenado a 5. Isso, ele vai cumprir uma única pena, ele não vai vir cumprir aqui um ano no Brasil e depois vai embora cumprir lá. Então vai se dar ali uma uniformização de qual a penalidade que vai ser cumprida. Isso também vai estar muito ligado a, por exemplo, quem foi que matou. Quem matou é brasileiro? Nós vamos ter privilégios de tratar a questão aqui. Quem morreu, né? Quem morreu também é um brasileiro? Também nós vamos ter privilégios. Quem morreu foi um venezuelano, por exemplo? Então nós vamos entrar em conflito também do privilégio para tratar essa questão, né? Mas a execução disso dentro de um devido processo penal, a gente trata lá no processo penal. Aqui é a competência, conflito, espaço e lugar, certo? Vamos ver mais uma questão. Deixa eu ver. Acho que essa era a única questão que tinha sobre tempo. Beleza, então já vimos tempo, já vimos lugar. Vamos passar agora para outra temática.
que é? Me ajuda, os vídeos dos caras. Não. Aí é foda. Eu costumo treinar mais. Sim, mesmo. Eu não tenho essa parte, fica barato. Não sei se eu tenho força. Dessas questões sobre tempo, espaço, anterioridade, princípio da legalidade, logo depois do que o Código Penal vai trazer no próximo título, é sobre o crime. Só que ele já entra ali no artigo 13, né, trazendo uma questão muito direta, que é essa relação de causalidade. Mas acho que é importante a gente compreender um pouco alguns desses conceitos, algumas dessas questões que também caem muito em prova. Porque assim, o que é o crime, né? O crime, ele não necessariamente está sempre ligado a algo biológico, né, ontológico. Não significa que cada pessoa que nasce, ela já nasce, umas nascem mais tendentes a cometer crimes e a outras menos tendentes a cometer crimes. Não é nessa lógica que nós conhecemos, né, o direito penal através de considerar determinadas condutas como crime. O que o direito penal trouxe ao considerar crime e a importância de pautar isso dentro de uma esfera do direito específica, o direito, né, como protetor aos bens jurídicos, é totalmente ligado a questões sobre relações, né, sociais, interpessoais, relação do indivíduo com o Estado. Então é trazer condutas que, quando elas são praticadas, elas trazem um desarranjo social, né? Elas trazem uma insatisfação, elas trazem conflito social. Esse conflito, ele pode se tornar uma violência, né, como por exemplo, furtar algum bem de alguém, matar uma pessoa, violentar uma pessoa, atentar contra a dignidade sexual. Então são fatos que simplesmente não dá para o Estado parar e fingir que não está vendo. Porque impacta diretamente a vida das pessoas. E quando impacta diretamente a vida das pessoas, o que isso gera para nós? Gera inúmeros conflitos sociais. Então o crime, ele é uma produção, né? O crime, ele é uma construção social. É vir a trazer normas de comportamento que são reprováveis para dentro de uma legislação. Para dizer o que para a população? Você não pode cometer esse crime, porque isso, né, gera conflito social, isso atinge diretamente bens jurídicos como a vida, a propriedade, né, a segurança das pessoas, e se você faz isso, você gera um desconforto social que impacta diretamente o Estado. Então, o que nós no Estado vamos fazer a partir lá do Poder Legislativo? Nós vamos, né, dentro de todo o processo que é previsto lá na Constituição Federal de como construir leis, definir o que é crime.
né? O Código Penal não vai nos dizer o que não é crime. Não tem um rol lá dizendo, não é crime fazer isso, não é crime fazer aquilo. Não, ele vai dizer o que é crime e vai dizer qual é a pena, né? Justamente porque nós precisamos da anterioridade. Precisa ter uma lei que diga isso. Nós precisamos da legalidade, porque sem uma lei você não é obrigado a fazer nem deixar de fazer nada. Então o que o Código Penal vai trazer para nós é exatamente essa possibilidade, né, de crime. E nós, né, viemos aí historicamente fazendo o quê? Adaptando a nossa sociedade à legislação, porque lá nos primórdios da colonização do Brasil, a legislação era portuguesa. Nós viemos a partir de processo de independência e soberania construindo a nossa própria legislação. Lembra de soberania lá? Quando a gente pensa em espaço da lei, é a soberania do Estado decidir o que por ele vai ser considerado crime ou não vai considerar crime. Só que aí a gente entra, né, dentro dessa temática a partir de algumas teorias. Primeiro, né, por que se define o crime? Para garantir que as pessoas não vão cometer determinados comportamentos, né, determinadas condutas, ações. E para dizer que se a pessoa fizer, o Estado está ali preparado para reprimir, né? Por que se aplica a pena? Teorias que são importantes para nós, né? Vamos lá fazer umas provas de concurso. Por que se aplica a pena? Para não fazer de novo. E aí nós vamos ter algumas teorias, né, em relação a isso. Por que se aplica a pena? Justificativas. Retribuição. A gente diz o que é crime, conduta que tu não pode cometer, senão tu coloca toda a sociedade numa situação de desconforto, numa situação de anomia, e o que isso gera é lesão a determinados bens jurídicos. Por isso, nós vamos te aplicar uma pena. Qual a resposta que nós estamos querendo te dar? Retribuição. Eu tenho uma lei, tem muito previsto lá uma pena. O Estado está querendo dizer o quê? Nós estamos te dando a opção de escolher o que você vai fazer. Você sabe que você não pode fazer, se você fizer uma escolha. E se você fizer, você optou pelo mal. Que se chama assim mesmo, né? Mal. Então a retribuição, ela é o quê? Pagar o mal com o mal. Certo? Então, você teve uma nova de comportamento que ela é um mal, nós vamos te pagar com uma conduta de reação. Você teve uma ação ou omissão, né? E nós vamos te devolver isso numa conduta de reação. Nós não vamos ser omissos, né? O Estado não vai ser omisso, ele vai ser reativo. Então, teoria da retribuição é uma das justificadoras da pena. Depois, o que nós vamos ter? Prevenção. O que nós estamos dizendo aqui? Olha, a gente está te punindo para que, no geral, a sociedade entenda que isso não pode ser feito. E que nós também estamos te dizendo que demonstrando para a sociedade que aqui a gente pune, certo? Então isso é um primeiro momento. Mas também tem a especial, que é diretamente voltada para o indivíduo. Que é o quê? Nós estamos te punindo para que tu entenda que, frente a um mal que você fez, você também vai sofrer o mesmo mal. Isso não é bom. E aí a gente tenta garantir que tu não faça de novo. É uma ideia de tentar evitar a reincidência através dessa prevenção. Então a gente está justificando a pena por vários motivos, né? E aí a gente também vai justificar a pena pela ressocialização. Reinserção social, né? A ideia de nós vamos te aplicar uma pena porque tu não sabe viver em sociedade. Nos primórdios, né, a ideia era que a pessoa, ao ser punida, ela pudesse acessar determinados estabelecimentos onde ela fosse devidamente socializada ou ressocializada, né, que ela aprendesse a conviver em sociedade através de manter normas gerais que todos os indivíduos devem cumprir. Por exemplo, trabalhar, não cometer crimes contra outras pessoas, viver em sociedade normalmente, tranquilamente, cumprindo todas as normas sociais que é previsto, no nosso caso é previsto no direito, e aqui a gente está vendo especificamente o direito penal. Então a pena, ela é baseada no indivíduo, certo? E aí, bom, isso são algumas justificativas, né? São teorias justificadoras
justificadoras da pena. No Brasil, qual é a nossa pena por excelência? A nossa pena por excelência, exatamente, que é, na verdade, é a instituição prisional, né? É a prisão. Mas aqui nós podemos estar trabalhando, né, através dos tipos penais. Quando a gente for entrar na parte mais especial, nós vamos ter detenção, vamos ter detenção e reclusão. E além da pena de prisão, nós também temos as medidas de segurança. Mas isso a gente vai ver depois. São específicas para casos específicos, né? Pessoas que, por exemplo, não podem estar no estabelecimento prisional, e aí dentro das penas, né, também a gente tem fechado, semiaberto, aberto, que também algumas diferenciações. Oi? Domiciliar, exatamente. E aí, bom, nós temos a justificativa da pena, entendemos um pouquinho o que é crime. Mas aí, o próprio crime, né, ele tem alguns elementos que são necessários estarem presentes para que aquela conduta realmente ela seja um crime, né? O crime não, apesar de ser uma construção social, não é o que eu vou falar que é crime, né? E muitas vezes o que está na lei pode não ser crime, como a gente vai ver aqui, ou pode ter um excludente ali de ilicitude, culpabilidade, que tira essa carga de pena, né? Tira essa carga de crime e por isso não vai ser aplicada uma pena. Mas quais são esses elementos que nos importam aqui? Primeiro, para a gente identificar se determinada coisa, se determinada conduta, né? Determinada conduta de ação ou omissão, ela é um crime, nós precisamos primeiro ir lá e fazer uma análise formal, né? Vamos ver aqui se os elementos formais estão presentes. O que é? A transgressão à norma. A norma está lá escrita, está dizendo, leia o 155. Cadê mais? Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Furto. A gente está adaptando uma norma de conduta a um tipo penal, algo que está previsto na legislação. A gente vai fazer lá a análise formal. Qual é o seu nome? Roberta. A Roberta foi lá. Qual é o seu nome? Gabriel. Roberta foi lá, viu que o Gabriel foi ali no banheiro, ela foi lá e catou o celular dele. A gente vai analisar. A Roberta foi lá e catou o celular do Gabriel. Isso aqui, essa norma de conduta, esse comportamento dela fere uma norma que está prevista no direito penal. Formalmente, ela transgrediu algo que está lá previsto no artigo 155. Parece crime, né? Parece crime. Mas aí depois a gente também tem que analisar o material, né? Temos que analisar aí o material. Isso gerou uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico? Sim. Qual é o bem jurídico? A propriedade do Gabriel. Isso causou uma lesão, né? Se ela não devolver até o momento de ele voltar e ninguém saber que isso aconteceu, porque assim, o ato de ela pegar é um crime, mas pode ser que só ela fique sabendo que ela cometeu esse crime. Porque, por exemplo, ela tá lá, pegou o celular, não vou pegar mais não, devolveu. Nós não vamos ficar sabendo que isso aconteceu, o Gabriel não vai saber que isso aconteceu. Então pode formalmente até ser um crime, mas materialmente nós não vamos ter um resultado específico. Então o que precisa ter? Precisa ter concretamente uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico, certo? Então ela realmente furtou, realmente teve uma lesão, porque agora tá perdido, o Gabriel tá tentando achar esse celular dele, ninguém sabe onde tá, ela sabe que tá com ela e ela vai levar para casa. Mas aí nós precisamos entrar também, para vocês verem, né? Porque assim,
A propriedade é importante, a vida é importante, mas a liberdade também é importante. E quando a gente tem toda uma estrutura legislativa e processual penal que se baseia na pena de prisão, que é uma pena majoritariamente privativa de liberdade, né, em relação a outros modelos que nós temos, nós estamos cuidando muito da liberdade, né? Isso vem lá do período humanista, que está pensando o quê? A pessoa pode até ter escolhido cometer um crime, mas a liberdade dela tem que ser preservada. Por isso que nós vamos estabelecer todo um código de processo penal que instaura todo um devido processo legal para garantir que ninguém seja condenado sem ter todos esses elementos presentes, certo? Então, bom, nós vamos fazer a análise também, fazer a análise desses elementos mais que vão fundamentar a possibilidade da existência de um crime, né? Primeiro, é um fato típico? Mais uma vez, adequou esse comportamento, ele está adequado a uma norma penal? É tipificado, né? Foi colocado lá no Código Penal? Ah, ele foi sim, certo? Bom, antijurídico, certo? É ilícito, é ilegal, está contrariando essa norma escrita aqui. E aí isso aqui cai muito em prova, viu? O examinador coloca bastante assim, a análise dos elementos para verificar se tem a presença de crime é fato típico, é tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Aí o candidato vai lá e fala, ah não, não é ilicitude não, é antijuridicidade. Errado. A ilicitude, ela é um dos termos, tá? Que podem ser utilizados para o antijurídico, né? A negligência não cabe, né? Oi? A negligência não vai junto? A gente vai entrar aqui na culpabilidade. Quando a gente tá falando de negligência do ato, sim, a gente vai entrar mais... Não, aqui não. A gente daqui a pouco vai entrar quando a gente estiver pensando em culpabilidade, sobre negligência, imperícia, e a gente vai entrar em imprudência. Então, assim, antijurídico é ilicitude, tá? Ilegalidade e contrariedade. O fato é ilícito, não poderia ser feito. Ilegal, a norma prevê que tu não pode se comportar dessa forma. Então você está contrariando essa tipicidade. Então, bom, nós já temos aqui tipicidade, antijuridicidade, fato antijurídico. E aí a gente entra em culpabilidade. A culpabilidade, ela também tem que estar presente, tá? Então, por exemplo, se o examinador coloca lá para vocês, a análise do crime sempre vai se dar apenas através da presença da culpabilidade. Não, também precisamos ver a tipicidade, a ilicitude do ato e também a culpabilidade. A culpabilidade também, e ela é muito essencial aqui, porque, né, nós precisamos identificar se isso tem um juízo de reprovação. Qual é o grau de reprovabilidade dessa conduta, tá? Pra gente compreender como isso vai ser processado, como isso vai ser compreendido como crime e qual pena que vai ser aplicada ali. Então, dentro da culpabilidade, nós vamos ter 3 elementos para pensar um pouco sobre isso. Primeiro é a imputabilidade. Para a gente chegar à culpabilidade, primeiro a gente tem que entender se essa pessoa que cometeu esse ato, ela tem capacidade de compreender que o que ela fez é um fato típico e um fato antijurídico. Por isso que a gente vai ter ali depois imputabilidade. Inimputabilidade, que é o contrário de imputabilidade. É uma pessoa que não tem compreensão do que ela fez, ela não compreende que aquilo foi um ato típico, não compreende que aquilo é um ato ilícito e ela vai lá e ela comete, que aí é o que é previsto na lei, né? Menoridade penal, pessoas com doença mental, embriaguez, em determinados casos de embriaguez, não todos. Mas a imputabilidade é verificar, é um elemento totalmente conexo à culpabilidade. A pessoa só pode ser compreendida essa culpabilidade, verificar se esse ato ele tem um juízo de reprovação, né, uma reprovabilidade da conduta mais extensa, se essa pessoa ela teve naquele momento, no tempo do crime, a total compreensão, total, né, e de certa forma parcial, mas o parcial vai ter penas diferentes, mas a compreensão aqui que nós estamos dizendo, a compreensão de que o que ela fez, né, não poderia ser feito. E ela compreende esses outros
esses outros elementos. E aí é esse também elemento da consciência da ilicitude. A pessoa é o elemento da vontade, né? Da vontade e da execução. E execução. A culpa muitas vezes se tem a consciência da ilicitude, não tem a previsibilidade, né? Você tem a consciência, por exemplo, numa situação de culpabilidade, por exemplo, numa situação culposa, você está dirigindo né, muito rápido, você sabe que se você matar alguém, aquilo é um crime, né? Você tem até essa consciência, né, da ilicitude. Realmente, a gente vai pensar em dolo porque a gente está pensando em vontade, né? Mas a consciência da ilicitude, a consciência, né, ela pode estar presente também na culpa. Mas lembrando sempre, vontade, execução, preparação, planejamento, execução e consumação, numa perspectiva de vontade, compreensão de ilicitude, de fato típico e de reprovação de conduta, dolo. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Tem a consciência da ilicitude, sabe que aquilo é um crime, né? Sabe que aquilo é ilícito, sabe que tem uma norma penal prevista dizendo que aquilo não pode ser feito. Bom, mais um elemento aqui para a culpabilidade. E aí, uma outra coisa muito importante para o elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Por exemplo, não é uma situação extrema que a pessoa pode se comportar de uma forma diferente. É uma situação normal, algo normal, tá tudo tranquilo, não tá nenhum problema, ela não tá precisando agir em legítima defesa, ela não tá em uma situação de estresse, de coação, ela simplesmente foi lá e ela fez, né? Então, exigibilidade de conduta diversa. Se esperava, por exemplo, que você não matasse o fulano, e você foi lá e você matou. Numa situação totalmente tranquila, pelo menos naquele espaço de momento, né? Naquele espaço de tempo. Então, nós temos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, para a gente compreender, então, essa culpabilidade. E daí, se nós conseguimos, né, ver a tipicidade, ver a ilicitude, conseguimos também compreender a culpabilidade com elementos muito presentes, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. O que nós temos? O que nós temos? Esses são os elementos que configuram um crime. No âmbito do processo penal, aí vai surgir um monte de tese para desqualificar e desclassificar toda a teoria. Mas aqui no direito penal, o que a gente precisa aprender é como que as coisas vão se tendo um nexo, uma conectividade que gera, né, a percepção sobre o que é um crime e por que isso, saindo lá do direito penal, vai entrar no âmbito de um processo penal para ser devidamente processado e julgado, certo? Então vamos começar a ler um pouco os artigos que compõem aí o crime. Vou apagar. Esse tema aqui está. A gente ainda não avançou, mas a gente volta nessa questão de novo, mas vamos entrar nela agora. Questão 11. Lê ali, Nelson. Não há crime sem Vai aos poucos. Não há crime sem dolo, resultado naturalístico. Vamos parar ali no dolo. Não há crime sem dolo. Tá presumindo o quê? Que para ter um crime tem que ter dolo. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque o crime também pode ser culposo. A gente não chegou aí ainda, mas a gente já consegue fazer por exclusão, né? Resultado naturalístico.
Não há crime sem resultado naturalístico. Mas o crime não é uma ação ou omissão? Há crime sem resultado naturalístico, certo? Não há crime sem imprudência. Errado, né? Não necessariamente o crime vai ser composto sempre por uma imprudência. Ele pode ser por vários outros fatores que a gente vai ver daqui a pouco. Não há crime sem conduta. Certo? Não há crime sem conduta. Se não tem conduta, como é que vai ser crime? Se o crime é justamente uma norma de comportamento, uma conduta. Exatamente. E aí, por fim, não há crime sem lesão. Lesão é resultado. Crime, ação, omissão. A gente já consegue, mesmo sem avançar em determinados conteúdos, por exclusão, a gente consegue responder algumas questões aí. Que é o que nos importa. Até porque a gente nunca consegue esgotar todo o conteúdo passível de cair numa prova. Se a gente sabe interpretar, já ajuda bastante. Vamos lá. Vamos passar artigo por artigo. Não vai dar tempo, mas a gente vai tentar. Relação de causalidade, artigo 13. Posso? Tu é o chefe dessa turma, entendeu? Orador. Relação da causalidade. Artigo 3. O resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então aqui, relação de causalidade. O que a lei está trazendo para nós? Que essa relação, ela é muito importante. Qual é essa relação? A relação, né, entre causa ali e efeito. Nós temos a conduta do agente, que foi o que causou determinado resultado. Então, o que o legislador está trazendo para nós em relação... Por causa dele que teve a existência do crime. Exatamente. E aí, né, a gente vai começar a pensar fato típico, ilícito, né, e depois, a partir do caso concreto, vamos da individualidade, a própria culpabilidade. Então, aqui nós temos o artigo 13. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Tá. Aqui a superveniência é essa relação muitas vezes de dependência entre causas, que no direito penal nós vamos chamar de cocausas, né? Que são aí uma ou mais causas que podem resultar em algo, né? Que pode gerar aí um efeito, onde esse resultado, né, somado a essa ação, a gente já vai compreender que ocorreu um crime, esse crime produziu uma ação lesiva, né, a um bem jurídico ou uma tentativa de lesão a esse bem jurídico. Então, quando a gente está pensando ali na superveniência de causa independente, são causas, né, essas causas independentes são causas que nós precisamos analisar se, né, porque assim, quando são causas absolutamente independentes, nós já sabemos, é uma situação onde a causa não necessariamente foi a ação de um indivíduo, né? Vamos botar isso numa situação. Então, por exemplo, aqui é superveniência de causa independente, tá? E a gente vai falar sobre relativamente independente, né? A superveniência de uma causa relativamente independente, que tá lá no parágrafo 1º. Então, primeiro, vamos voltar aqui. Parágrafo 1º. Estamos falando de relatividade. Certo? Então são causas, a ação do agente, ela foi posterior a uma, não, foi anterior a uma outra causa. Isso a gente vai voltar, mas eu quero falar primeiro da absolutamente independente. São causas que elas não têm uma relação para gerar um efeito, são totalmente independentes.
independentes. Por exemplo, qual é o seu nome? É isso. Daisy. A Daisy, tá? Tem um relacionamento com o Nelson e ela resolveu envenenar ele. Ela foi lá e envenenou ele, tá? Então ele tá envenenado. Coincidentemente, o Matheus tá planejando naquele mesmo dia matar o Nelson. Aí o que ele vai lá e faz? Atira contra ele. Chega no hospital, o Nelson morre. Quando vai ver a causa, é por conta do envenenamento, certo? Então as causas, elas são absolutamente independentes. Nós não sabemos se a ação do Matheus, ela geraria um resultado morte. Então, bom, aqui nós não vamos poder falar que o Matheus ele cometeu um homicídio. A gente pode falar que ele realmente foi uma tentativa de homicídio, porque quem matou ele foi quem envenenou, né? Uma prática de envenenamento. Então, isso é absolutamente independente. A Daisy chegou primeiro? A Daisy chegou primeiro. Foi lá e cometeu o crime primeiro. Só que... Vai lá. Não necessariamente ela chegou primeiro, porque no caso se ele tivesse dado um tiro. Aí é o que a gente vai entrar no relativamente independente. Porque o que acontece? A causa da sua morte, no absolutamente independente, ela foi anterior à ação do Matheus, tá? É absolutamente independente as causas. E aí a gente vai individualizar na hora de entender qual foi o crime que foi cometido e o resultado que ele gerou. E ela cometeu sim um homicídio, né? Ele cometeu uma tentativa de homicídio. Então isso ajuda o quê? Penas diferentes. A ação foi diferente, a pena é diferente, a interpretação da situação é diferente. Os dois respondem por crime diferente dele. Oi? Os dois respondem por crime diferente. Exatamente. Porque o que vale é a ação que foi feita. Elas não têm conexão entre elas, mas ele atirou e ela envenenou. O resultado da morte dele é envenenamento. Ambos vão responder, porque ambos tiveram uma conduta que é considerada um crime. E o direito penal não vai isentar nenhum de pena, certo? Independente do resultado, porque o crime, ele é independente do momento ou o porquê do resultado. E no caso, se por exemplo, assim, ó, teve uns anos atrás uma cozinheira de uma creche que ela tentou envenenar umas crianças e só que o veneno não matava. O veneno não era possível de causar morte. Como é que é o nome disso? Crime impossível. De crime impossível. Na verdade, não é totalmente. É assim, ó. Ela tá usando um objeto impróprio. Porque assim, ela tá pensando em matar. Vou usar algo que não mata. Só gera uma intoxicação, por exemplo. É objeto impróprio. Ela não responde por tentativa de homicídio. Não, porque aí o crime de homicídio é um crime impróprio, mas o que ela tá fazendo é uma ação criminosa. Porque ela tá tentando, ela tá praticando um envenenamento, né? E o envenenamento ele pode não matar, mas ele pode causar determinadas lesões, inclusive no organismo, né? Então, tudo vai depender nesses casos de laudo pericial. Da perícia vai ser muito importante nesses casos. Mas em relação ao homicídio, é um crime impossível, porque ela tá usando um objeto impróprio. Poderia ser uma lesão muscular, não? Aí a gente tem que ver o resultado, né? Como é que se deu? Teve lesão? Não teve? Essas crianças estavam tomando lá um veneninho, um remedinho, alguma coisa, mas que não gerou resultado nenhum. Se por um acaso uma dessas crianças tivesse vindo ao óbito... Não, mas não é o caso. Não, sim, eu só quero por alguma complicação que ela criança já tinha. Aí a criança piorou e ela acabou, não sei, aí não é tentativa de homicídio. Aí é uma causa relativamente independente, não é absolutamente independente, porque, por exemplo, a criança ela tem um problema de saúde. E aí ela tá tomando um veneninho que é um objeto impróprio para uma tentativa de homicídio. Nenhuma criança vai morrer. Só que ela vai morrer, porque ela tem uma causa anterior, tá? Só que aqui é relativamente independente. Porque ela só veio a óbito porque ela tomou o veneno. Só que elas não são absolutamente independentes, porque só o veneno, só a doença dela não estava matando ela. E só o veneno não estava matando as outras crianças. Então não tem como a gente dizer que é absolutamente independente, né? Mas é relativamente independente porque se ela não tivesse tomado esse veneno, ela não tinha morrido. E aí o que o artigo vai trazer para nós? A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado, né? Os fatos anteriores, entretanto, imputam a quem praticou. Então, por exemplo, a imputação do homicídio, aqui no caso, por exemplo, vai ser por conta do veneno, tá? Então,
Então, assim, nós estamos diante de uma situação que as causas, né, elas são, e eu tô falando relativamente independentes, vocês excluem, as causas aqui são interdependentes. Vamos lá. As causas aqui são interdependentes, tá? Interdependentes. Absolutamente independente. Duas causas numa situação como foi a que eu falei pra vocês sobre essa situação de tentativa de assassinato do Nelson por duas pessoas. Essas causas são independentes. Uma não veio a impulsionar, a intensificar a outra. Ele já ia morrer. A dose do veneno tinha sido muito alta e ele morreu por causa disso. Absolutamente independente, né? Essas aqui são interdependentes. Essa criança aqui tinha uma doença, veio a tomar esse veneno que agravou a situação dela e ela veio a morrer. O que nós temos aqui é que essa situação do veneno agravou uma situação anterior, mas independente disso, vamos começar a discussão lá no processo penal pelo homicídio. O que nós vamos ter de tese depois para discutir sobre o fato de que esse veneno aqui não matou outras crianças, aí é defesa do Ministério Público. Para nós interessa esses conceitos, porque aí nas causas relativamente independentes, que é o que prevê esse artigo, que não entra nem nessa questão, nem naquela questão, o que nós vamos ter aqui é uma situação de, por exemplo, Não, é porque a minha pergunta só ali quando a colega falou foi se essa pessoa responderia por tentativa de homicídio. Porque como é que tu vai saber se aquelas crianças teriam ou É que assim, ó, vai começar. Na aula ensina em aula, tá? Na aula também de penal. É que a gente não deve viajar muito, porque e eu falei um fato concreto que aconteceu. Que são muitas possibilidades. Cai na prova e a gente acaba se confundindo mais. Quanto mais a gente quer cavar, mais a gente se enterra. É o que ele fala, então. Por isso que nós temos que ficar ligados aos conceitos. Porque assim, a legislação por si só é aquilo. Nós vamos lá decorar, vamos aprender, maravilha. Tem algumas teorias que também nos importam. Não dá pra gente ficar, essa situação, essa vai, nanana. A gente traz exemplos aqui concretos só pra gente entender o que a legislação tá trazendo, né, em termos específicos. Esse absolutamente independente é isso, é o que eu te disse. A gente até, como tu trouxe, né, que a tua questão, que é uma questão que tá além, a gente tá fazendo uma discussão aqui. Poderia entrar pelo homicídio, a gente não vai entrar aqui porque isso vai ser tese de processo penal. Então, assim, a gente vai entrar em outra coisa. Quando a gente tá pensando relativamente independente, que é essa situação do parágrafo 1º, nós vamos ter aqui causa que por si só não produziria o resultado. Tá? Então, é uma situação, né, por si só, ela não ia produzir o resultado. Porque, assim, uma situação que uma pessoa leva um tiro. Ela acaba sendo internada, por exemplo, recebe o tratamento, mas ela acaba tendo uma infecção generalizada e morre. A infecção generalizada, ela só aconteceu porque ele levou um tiro. Se ele não tivesse levado um tiro, ele não teria... E são duas causas, né? Ele não morreu porque atingiu um órgão e aí parou e ele morreu. Ele teve uma infecção no hospital, mas ele só teve isso porque ele levou um tiro. Então, assim, a causa da infecção, por si só, não produziria o resultado. Precisou ali do tiro, né? Mas aí a gente também tem uma causa que, por si só, produziu o resultado. Que é uma situação de, essa pessoa levou um tiro, lá no hospital ela está recebendo tratamento, ela está bem, só que tem um terremoto, cai o teto e ela morre. Então, isso aqui é uma causa que por si só produziu o resultado. A queda do teto produziu o resultado. Então, a pessoa lá depois não vai poder ser processada por homicídio, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Causas que por si só produzem o resultado, certo? Então, a pessoa lá só morreu porque tinha uma infecção porque ela levou um tiro. Aqui ela levou um tiro e está se recuperando.
Mas, bom, daí ela veio a morrer porque caiu o teto. E é isso que o artigo está trazendo, né? Essas causas relativamente independentes, seja por si só produzindo resultado, ou seja porque por si só não produziu resultado, ou por si só produziu resultado, ela pode excluir a imputação, né? E ela vai excluir a imputação quando? Quando por si só produziu o resultado. Então, assim, a pessoa atirou na outra, certo? Foi lá, atirou na outra. Essa pessoa estava no hospital se recuperando, caiu o teto nela. Por si só, o teto, a queda do teto que produziu o resultado morte. A pessoa não pode ser processada por homicídio, é isso que o artigo está trazendo. Exclui a imputação, certo? Exclui a imputação. A pessoa não pode ser imputada a ela homicídio. A tentativa de homicídio pode. É sempre em relação... Não significa que a pessoa não vai... então agora não vai ter punição nenhuma, porque ela teve um crime num tempo lá penal. Nunca esquecer isso, né? Até porque a própria lei traz, né? Os fatos anteriores, entretanto, imputa ao quem praticou. Se você atirou na pessoa, pode não ter morrido exatamente por essa ação, foi por outra, né? Causa que por si só produziu o resultado. Pra ti, né? Você não vai sofrer imputação do homicídio, mas se você atirou na pessoa para matar, você vai ser imputado por tentativa. Você vai ser exatamente, você vai sempre ser responsável pela sua parte. E é isso que, dentro da relação de causalidade ali no parágrafo 1º, que o artigo está nos trazendo, né? E o que essa perspectiva é sempre qual? É definir por qual resultado que um agente vai responder. Se ele responde pelo resultado ou se ele responde pela prática. O nexo de causalidade está aí. Vocês entendem? A conduta do agente é a causa. Por si só, nós temos um crime. Mas aqui no nexo de causalidade, nós também estamos importando com o resultado. Para entender qual é o crime, afinal, que vai ser imputado. Porque nos importa todas aquelas questões. Qual é a conduta tipificada lá? Se ela é ilícita, se ela é realmente reprovável socialmente. Então, bom, o crime foi pegar uma arma, dar um tiro em alguém. O resultado foi por conta do seu tiro. Você vai ser processado por homicídio. Tá? O resultado não foi pelo seu tiro. Tentativa de homicídio. Muda as imputações, certo? A legislação quer trazer isso para nós. E fica mais fácil quando a gente entende. Só decorar, porque você vai ler lá, superveniente, caso relativamente dependente. Aí a primeira coisa que você pensa é, não sei o que é superveniência. E aí, se tem uma questão lá prática para te dizer se aquilo vai ser imputado em qual crime, você não sabe interpretar. Então, né, para o concurseiro também importa aí interpretar sempre. Parágrafo 2º. Lê de novo? Sim. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Não é só a ação que tem os seus elementos. A omissão também tem seus elementos. A pessoa ela é omissa quando essa conduta negativa ela é voluntária, tá? E ela é consciente. Não tem como dizer que uma pessoa é omissa, né? E a gente tem muitos casinhos práticos desse em questão. É quando a pessoa agiu, né, na involuntariedade, né? Por exemplo, ela foi proibida. Tem uma pessoa, você jogou uma pessoa na piscina, por exemplo, e aí essa pessoa tá lá se afogando. Você vai lá salvar e alguém te proíbe. Isso não é omissão. Você ia fazer alguma coisa, você ia tentar ali resolver. Ou mesmo que você não tenha jogado, você esteja vendo acontecer algo que pode gerar uma lesão a alguém. Você vai lá tentar interferir, mas alguém te impede. Não pode dizer que essa pessoa é omissa. Essa
pessoa não é omissa, né? Ela não pôde fazer aquilo. E também consciente, não dá aquela questão, sempre a inimputabilidade também vale para a omissão, não só para a ação. Então a pessoa a conduta ela é negativa, mas ela tem que ser voluntária e ela tem que ser consciente, né? A pessoa tem que estar sabendo ali o que ela está fazendo. E daí, o que a legislação vai trazer para nós ali no parágrafo 2º é justamente aonde que acontece essa omissão, que vai valer para a lei, né? Tanto na interpretação dos casos, quanto lá nas questõezinhas, né? De marcar o que representa lá os elementos previstos sobre a relevância da omissão, sobre o dever de agir. Vocês vão marcar o que está escrito aqui. Quem é omisso? A pessoa que tem o dever, tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância e ela não faz. Ela tem o dever de fazer e ela não o faz. Isso é, por exemplo, o que a legislação prevê da relação dos pais e filhos, né, os tutelados e curatelados. Você tem um dever legal de agir. Se você não está agindo, você está sendo omisso. A lei também traz, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Por exemplo, tem um segurança de um condomínio. Ele tá ali para trabalhar como segurança. Ele tá vendo nas câmeras que alguém tá entrando para roubar e ele fica lá parado, né? Ação e emoção, paixão, emoção de não conseguir agir, não necessariamente exclui a imputação do crime. Então aqui, por exemplo, tem o dever de agir, era sua responsabilidade e não o fez. Outra coisa é que, com o comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado e foi omisso, que é esse caso da piscina. Você está brincando com um amigo, você jogou a pessoa lá, você meio que sabe que ela não sabe nadar, tá fazendo uma brincadeirinha, jogou a pessoa na piscina, a pessoa está se afogando e você não faz nada. Omissão. Isso é um crime de omissão. Então a legislação prevê muito claro. Omissão, né? Penalmente relevante e específico, não tem o que inventar. Tem o dever legal, né, de proteção, cuidado e vigilância, não faz. Assume a responsabilidade de impedir tem a responsabilidade de impedir o resultado e não faz. Cria uma situação de lesão, né, de lesividade ou tentativa de lesividade e não impede posteriormente. Isso é o que a lei prevê. Não tem o que inventar em relação a isso, tá? Então, bom, a gente começa assim, acho que o nosso tempo já deu. Mas eu sugiro que a partir do que a gente conversou aqui hoje, que vocês refaçam as questões comentando elas e colocando ao lado ali o artigo referente, entre lá no artigo, marque as palavras-chave mais relevantes e aí isso vai ajudando a exercitar, né? Mas no nosso próximo encontro aí, a gente resolve mais umas questões e aí a gente entra em dolo, culpa, e essas questões são bem importantes pra gente entrar nos tipos especiais, né? Mais importantes para nós, principalmente os crimes hediondos. Valeu, gente! Valeu.